Boa noite, pessoal. Iremos falar sobre implantes em áreas estéticas. O grupo é composto por mim, Lucas Julião, Luísa Herpes, Maria da Paz e Maísa Braga. Neste trabalho, iremos comentar sobre alguns cuidados e desafios que o dentista tem que ter ao fazer algum implante em região estética. Como estamos falando de estética, vale salientar que isto vai variar de paciente para paciente. Alguns com um sorriso maior aparecem premolar e molares, e devemos sim considerar esses dentes como região estética, apesar de ser dentes posteriores, mas em específico para aquele paciente vai ser dente em região estética. Mas, em sua maioria, a região anterior da maxila traz muitos desafios para o implantodontista, devido a uma série de características específicas dessa região, como por exemplo o padrão de remodelação óssea. Além disso, considerações como doenças sistêmicas, tabagismo, comprometimento periodontal, fenótipo gengival fino, má distribuição do espaço para a instalação dos implantes, presença de sorriso gengival, tornam-se fatores de risco estético nesta região. E como tudo na odontologia, devemos fazer um planejamento bem detalhado de todos os procedimentos que irão ser realizados no paciente. O ideal é que seja um planejamento reverso, que comece pelo fim, tendo em vista aí, se for preciso, exames complementares, como exame de sangue, devido a alguma alteração sistêmica do paciente, ou seja, tudo detalhado para que não venha ocorrer nenhum desafio no meio do procedimento. Como podemos ver nesse organograma, um mapa para a gente avaliar inicialmente os implantes nas regiões estéticas, né? No seu lado esquerdo aí você pode ver os tecidos moles, a gente tem que avaliar a papila, ver a presença ou ausência e determinar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. As margens gengivais não pode ter recessão, tá? Se tiver tem que tomar outros cuidados possíveis. Avaliar o tecido duro, fazer a sondagem, tá? Fazer todo o clínico ali, seguindo o protocolo certinho, para que você não se surpreenda depois. E também as expectativas estéticas, você tem que avaliar a linha do sorriso, saber até onde vai o sorriso do paciente, se o sorriso é alto, se é baixo, tá? Se o paciente ele tem o costume de elevar os lábios quando vai ser avaliado, a gente considera como se tem a linha do sorriso alta. Bom, como a gente viu no slide anterior, que os tecidos moles são de sua importância e ser avaliado para a colocação do implante. Apesar do implante não ser implantado em gengiva e sim no osso, as características gengivais também influenciam muito na estética. De acordo com Reis, as regiões estéticas com defeitos ósseos e recessões gengivais dificultam a realização de uma reabilitação com implantes, podendo impossibilitar a confecção de próteses estéticas. O comprometimento estético, como grandes recessões gengivais, pode gerar necessidade de uso de técnicas de enxerto gengival, se for o caso, para devolver o volume e a forma após o implante imediato. Como podemos ver neste outro mapa para avaliação óssea do paciente, é necessário solicitar exames radiográficos, exames tomográficos, para fazer uma melhor avaliação do paciente. Do lado esquerdo aí, o aspecto do palato. Com a tomografia a gente pode avaliar a inclinação do palato, a base palatina, se ela é ampla, se ela é estreita ou côncava. De acordo com cada paciente, cada variação, você vai tomar uma medida diferente. É necessário fazer a sondagem do osso interdental, ver se a papila, ver se a sondagem é mais ou menos que 3 mm, tá ok? A avaliação vestibular com a sondagem, tomografia e também fazer uma sondagem e palpação na região vestibular aí do osso, tá ok? Como podemos ver, o osso vestibular, como é a região estética, devemos tomar alguns cuidados. Se não houver perda óssea, podemos colocar o implante e enxertar na vestibular para atingir a forma facial. Se a perda for menor que 3 mm, devemos colocar o implante 3 mm da margem gengival planejada. Planejar também enxertos de tecido conjuntivo para aumentar a forma do rebordo e colocar enxerto ósseo também entre implantes se for o caso. Com as perdas que são maiores que 6 mm, no momento da extração tem que ser colocado um enxerto para que você não perca mais osso ainda. E depois de 4 meses colocar implante. No momento
da colocação do implante, aumentar também o rebordo labial e planejar enxerto aí de tecido conjuntivo para aumentar o rebordo. Como vocês podem ver na imagem, do lado direito de vocês tem uma perda óssea vestibular considerada que, devido à falta de planejamento, à falta de alguns cuidados, acabou aparecendo haste metálica na região vestibular, que isso aí vai mostrar quando a pessoa sorri. Então não é o ideal. O ideal seria se tivesse feito um enxerto ósseo, um enxerto tecidual, planejado também o tamanho do implante, como vocês podem ver, está batendo lá no seu maxilar. Então tudo isso tem que ser avaliado antes da colocação do implante. Ainda falando sobre o osso, iremos comentar sobre a crista alveolar. Então lá no exame tomográfico de vocês vão avaliar a largura e a altura. Se as duas estiverem suficientes, implantamos sem problema algum. Agora, se tiver a largura suficiente e um defeito na vertical, devemos sim colocar esse enxerto on-lay. Todos os defeitos verticais, independente da largura, tem que ser feito um enxerto on-lay. Esse enxerto, para quem não sabe, é aquele feito em blocos e parafusado no local ali com parafuso de titânio. Agora, se a largura for fina e a altura é suficiente, beleza, isso não vai impedir de implantarmos. Agora, como eu falei, se tiver algum defeito na vertical, esse enxerto deve ser feito on-lay. E se o osso for muito fino mesmo, aí, e mesmo se a altura for suficiente ou tiver algum defeito na vertical, tem que ser feito esse enxerto on-lay. Que aí, quando você coloca o bloco lá, parafusa, aí você vai ganhar em altura. Então, ainda falando sobre a crista alveolar, a gente comentou no slide anterior sobre a largura ser fina e a altura ser suficiente, mesmo assim a gente implanta de uma forma convencional. Só explicando para vocês que não necessariamente precisa fazer um enxerto on-lay, tá? Só deve tomar alguns cuidados, como se tiver na avaliação, tiver uma exposição da rosca coronal, a gente faz sim um implante com o enxerto e a membrana. Agora, se tiver exposição da rosca mesofacial ou apical com cobertura do osso coronal, no caso uma fenestração, aí a gente faz o implante e o enxerto, tá? E não precisa de membrana porque a própria gengiva vestibular ali vai recobrir. E no caso, se tiver uma adjacência coronal, o implante tem que ser feito, mais o enxerto e a membrana, porque a gengiva não vai recobrir tudo ali. E avaliação do tecido mole após, tá ok? Então, comentando agora sobre remodelação óssea, como já vimos no decorrer do trabalho, que a altura gengival e a altura óssea é de suma importância na questão estética, pois não queremos que apareça rosca no sorriso do paciente. Então, respeitando todos os passos com enxerto, todas as regrinhas passo a passo, podemos ver na imagem direita aí que a rosca está completamente coberta, fóssil integrada com o implante, não aparecendo nada de metal. E a coroa protética ali respeitando o espaço, o subgengival, a região periimplantar. Devemos tomar bastante cuidado nos procedimentos cirúrgicos, pois estamos falando de implantes que serão colocados em regiões estéticas. No caso das extrações, tem que ser feito da melhor forma possível, sem você forçar muito na luxação para não fraturar um osso vestibular, ou na extração do premolar, o ideal é que se faça uma odontodissecção para que tire da melhor forma possível sem perder osso em altura, porque sabemos que ganhar osso em altura é muito difícil. O posicionamento tridimensional também deve ser realizado com bastante cuidado, pois não queremos um dente vestibularizado ou mesializado que não vai agradar na estética. O ideal é que tivesse um guia para que você implantasse e ficasse joinha. Os enxertos tem que tomar bastante cuidado como vai ser colocado e onde vai ser colocado, tá ok? E os enxertos também de tecido conjuntivo tem que ser, dependendo da situação, tem que tomar bastante cuidado para você não ficar com nenhuma recessão gengival. Como estamos falando de regiões estéticas e manutenção da altura óssea, o procedimento cirúrgico de elevação de retalho mucoperiosteal deve ser evitado, tendo em vista que esta pode resultar numa reabsorção da crista óssea alveolar, reduzindo assim a osteointegração na região cervical do implante. E é claro que não deve ter recessão gengival nenhuma próxima ao implante, devendo assim tomar bastante cuidado com o enxerto de tecido conjuntivo.
E podemos concluir que para ter um bom implante em região estética, deve-se obedecer de forma rigorosa ao planejamento que foi realizado minuciosamente. E é claro, todo conhecimento sobre estruturas ou variações anatômicas ou sistêmicas são necessárias para a realização do implante. Deve-se também prezar por uma boa estabilidade primária, nos casos de carga imediata.